Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, na condição de espíritos necessitados que nos reconhecemos ser, pedindo ao seu coração misericordioso que nos socorra e nos ampare, que possa derramar sobre a humanidade da Terra as suaves vibrações da fé e da esperança. Aqui estamos, Senhor Jesus, amparados pelos Espíritos sublimes, que em seu nome se responsabilizaram de nos amparar, de nos conduzir, de nos socorrer. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dóceis para que possamos ser úteis, aprendendo a servir em seu nome. Que nesta hora feliz de nossas vidas, saibamos agradecer por tudo que a vida nos oferece. Agradecer pelos momentos felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas igualmente agradecer, Senhor, os momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a experienciar o amor. Onde quer que estejamos, Senhor, que possamos estar em seu nome, sob o amparo misericordioso dos seus mensageiros. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Grandes desafios nos aguardam, grandes experiências nos chegam. Redentoras oportunidades de nós se aproximam para que nós possamos vivenciar a legítima fraternidade entre nós. E mesmo que nós relutemos em aceitar as leis ou experienciar as leis, ela se fará, porque há um determinismo único para o espírito, que é a perfeição. Estamos destinados a sermos perfeitos, regidos pelas leis, ora, estas que regem o planeta Terra. E essas leis que regem o planeta Terra são leis de amor. E dentro dessas circunstâncias reencarnatórias, nós estamos entendendo e sentindo que as enfermidades que nos acometem, elas são a resultante da resistência em vivermos as leis, as mais variadas leis divinas. E essa relutância está pautada nos nossos pensamentos característicos, de que nós sabemos o que fazemos, que é assim mesmo que eu quero. Essa imposição do nosso pensamento tem gerado em nós graves transtornos mentais, espirituais, físicos. E para que nós possamos minimizar a agudeza do nosso sofrimento, nós precisamos elevar o nosso pensamento
acima dessa psicosfera densa em que a Terra está imersa. E que essa psicosfera densa encontra ressonância em todos nós, indistintamente. Ela encontra pontos de aderência nas nossas imperfeições morais, porque todos temos. Esses pontos de aderência ficam nos imantando e isto é arrastador. Então, não é tão simples, mas é absolutamente urgente para todos nós, falo por mim mesma, nós mantermos uma sintonia acima dessa psicosfera. Como se nós alcançássemos acima das nuvens, se pudéssemos fazer uma analogia com uma aeronave, acima das nuvens, acima das tempestades. O nosso pensamento precisa pairar na vibração deste patamar onde só a fraternidade, o bem, a caridade compõem esse ambiente espiritual. E onde os espíritos sublimes estão ali a serviço do bem em nome de Jesus para socorrer a humanidade da Terra. Ontem nós falamos que no livro Os Mensageiros tem um ambiente onde eles recebem os pedidos das nossas preces, ou alguém que intercede em favor de nós e pede por nós mesmos. Essas preces todas são registradas e são analisadas por grandes equipes. Nesse dia em especial, existiam mais de 40 espíritos superiores analisando os pedidos que fazemos. Quando a gente coloca os nossos nomes no caderno de vibrações, esse caderno está lá também. Esse caderno não é físico, esse caderno está lá, sobre a mesa, onde Aniceto e outros tarefeiros de Jesus estão analisando os nossos casos, as nossas necessidades, as nossas dores. E o que eles vão nos proporcionar, uma vez que nenhuma prece fica sem resposta? Vão nos proporcionar do que verdadeiramente necessitamos. Nem sempre o que pedimos é o que necessitamos. E essa diferença é fundamental. Podemos pedir aquilo que não é um bem para nós. Podemos pedir para nos aliviarmos imediatamente de um mal-estar. Mas do que realmente necessitamos, é isso que seremos atendidos. E o Emmanuel tem uma lição no Palavras de Vida Eterna, que ele fala no ato de orar, ele faz uma analogia interessante entre os pais humanos, os pais da Terra, e a paternidade divina para nos socorrer em relação ao que pedimos. Então, é baseado no versículo de Mateus 7:9, que diz assim: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Um pai razoável, na faixa mediana, como todos estamos, nem tão superiores, nem tão inferiores, quando um filho pede pão, alguém lhe dá pedra? Então é uma reflexão profunda do que eu peço e do que eu necessito. E a resposta sempre está no que é a necessidade evolutiva do espírito. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, que erram também, todos erramos, jamais oferece pedra ao filho que pede pão, porque ele ama ao seu filho. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Então, até nós, humanos falíveis, imperfeitos, analisamos um pedido de um filho, de alguém que está sob a nossa tutela, né? Sejam filhos ou outros, está sob a nossa guarda, sob a nossa tutela. Então, nós temos que analisar aquele pedido, aqui fala em tempo, circunstância, necessidade, lugar. O que é mesmo que você precisa, meu filho? Eu sei que você pede isso,
mas o que você necessita é o que eu posso te dar para atender e socorrer o seu espírito, e não a sua personalidade dentro do nosso imediatismo. Esse discernimento entre atender o espírito e atender apenas a uma personalidade, uma circunstância de tempo e de espaço, há uma diferença. Ele diz bem assim: se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar. Que seria muito bom a dinamite naquela pedreira que temos vizinho aqui, mas na mão de uma criança seria nós fugirmos à responsabilidade do que damos. Mas nós podemos afiançar com certeza que, guardadas analogias, muitos pais estão dando dinamite nas mãos dos seus filhos crianças. Conseguimos fazer a comparação? Muitos pais estão dando coisas perigosas para espíritos incautos, para espíritos imaturos, para espíritos desprevenidos, achando que isso é um bem. Porque se eu quero te agradar, eu quero fazer tudo o que você me pedir. E ainda digo, se na minha infância eu não tive, quero que você tenha. E é por isto que o Emmanuel fala em outro livro, Respostas da Vida, que aquela prece fervorosa que nós fizemos por muito tempo e não veio a resposta que queríamos, ele diz, agradeça. Porque se tivesse sido atendido o seu pedido, seria sua bancarrota moral. Isso para nós entendermos o que é o nosso pedido, o que é a nossa necessidade. Outra circunstância, se o filho está perturbado, não lhe confere a direção da família. Então, ele não pode dirigir uma família se ele está no momento de perturbação, só pelo fato de recolher petitórios comoventes. Aqui são as preces de imploração, né? Eu falo isso, imploram, comovem as pessoas, mas é um perigo o que ela está pedindo, o que nós estamos pedindo. É um perigo para si mesma, porque no caso aqui, se um filho que está perturbado, não lhe confere a direção da família. São várias situações que depois a gente pode desmembrar. Uma outra circunstância, se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, aqui são os excessos de toda sorte, de toda ordem, né? Se esse filho que trazemos conosco apresenta o desperdício, a casa em ruína não lhe restituirá de pronto o governo de assuntos domésticos, mesmo que ele peça. Nós estamos falando dos pais humanos, né? Mas os pais humanos já começam a agir com bom senso à imagem e semelhança de Deus Pai amantíssimo. Se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, grandes regalias, grandes festas, grandes passeios, porque ele está comprometido na vida escolar e ele precisa dar sequência às suas primeiras responsabilidades. Enfim, em hipótese alguma, diante de um pedido, aniquilará a esperança dos descendentes dos filhos, mas, no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhe a conveniência, a segurança, até que se ergam ao nível da maturidade, da madureza, da responsabilidade, do merecimento. Então, até para aquilo que nós pedimos, nós temos que ter uma contrapartida, saber fazer por merecer, né? Desenvolver receptividade, responsabilidade e estarmos reabilitados naquele mal que é contumaz em nós. E Emmanuel encerra dizendo assim, agora falando da paternidade de Deus. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar,
que é o que nós estamos falando todos os dias, ora, mas não sente segurança, não confia, às vezes até duvida. Simplesmente porque choras e sofres, porque o fato de chorar e sofrer é um ato de pedir, né? Lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Porque quando os nossos pedidos não são imediatamente aceitos, nós questionamos. E às vezes o nosso choro, o nosso sofrimento é muito semelhante a um comportamento de birra, que é uma rebeldia em relação a aceitar os fatos com simplicidade e com resignação. Então, para orarmos, que é a lição que fala no ato de orar, é necessário externar de nós os nossos melhores valores, para que a espiritualidade consiga atender os pedidos de acordo com o que é verdadeiramente necessário para nós, né? É sempre importante nós perguntarmos por que estamos demorando tanto tempo nesse tema da prece, considerando principalmente as enfermidades, né? Por que estamos estendendo esse assunto? E obviamente que a resposta é: nós que estamos interessados em espiritualizar a nossa existência, precisamos ter hábitos espirituais. São os hábitos espirituais que vão fazer com que nós nos tornemos espíritos evangelizados, né? Então, refletir sobre esse tema nos auxilia muito. Compreender mais profundamente, não apenas do ponto de vista intelectual, mas sentir o que tudo isso está querendo nos dizer. E uma questão importante dentro da prece é: o que seria ideal para nós? Que todos os dias nós tivéssemos momentos de prece. Todos os dias, o nosso momento íntimo de prece, né? Esse momento íntimo não significa, de maneira nenhuma, que nós temos que estar sozinhos. Porque numa outra oportunidade a gente vai trazer um texto em que Emmanuel comenta isso, né? O que Jesus queria mesmo dizer da prece íntima. Mas ter esses momentos diários de prece vai estabelecendo na nossa intimidade um hábito, e nós vamos sentindo tão de perto a presença dos nossos amigos espirituais, que aquela busca que nós fazemos através da prece vai nos felicitando a tal ponto que chega um momento que nós não podemos mais viver sem isso. Assim como quando nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros, a estabelecer amizades verdadeiras, a gente não sabe mais viver sem os amigos, né? Então, uma questão importante dentro da prece é nós entendermos que a prece não derroga leis. A prece, ela, ao contrário, ela nos estimula a compreender e viver dentro da lei. E muitas vezes, quando nós estamos orando, em função da nossa profunda ignorância, o que nós estamos pedindo pela prece é que Deus revogue, anule as suas leis. É isso que nós estamos pedindo com a prece. E é obviamente que ela não será atendida. Então, é importante que quando nós estamos fazendo uma prece, no sentido de fazer um pedido por nós ou por alguém, que nós nos perguntemos muito intimamente
Se nós não estamos com aquela prece, desejosos de dar uma ordem a Deus, ou fazer um pedido de concessão frente à lei. E para que nós possamos não cair nestas situações, é importante que a gente, ao fazer um pedido, comece o pedido de uma forma bem humilde. Senhor, o que eu vou lhe pedir, se for, já vamos começar assim, se for no sentido de derrogar leis, que eu não seja atendida. Porque se faço, é em função da minha ignorância. Segundo, se nós tivermos que passar mesmo por isso, que tenhamos força para passar. Mas antes disso, como nós falamos anteriormente, que nós saibamos aproveitar integralmente o que está nos acontecendo. Que para nós, nesse momento, significa sofrimento. Significa dor. Então, esse movimento da alma, de entendermos profundamente que quanto mais nós nos convencermos, estabelecermos momentos de prece diária, mais entendimento e mais sentimento nós vamos ter frente às leis divinas. E aí nós vamos então, para fundamentar esse pensamento, continuarmos aquele comentário de ontem do texto intitulado Lição de Jesus. Então ele diz assim, eu vou retomar o que a gente falou ontem para poder aquecer o meu pensamento. Jesus começa na manjedoura, com extensa possibilidade de anunciar a própria vinda através da estrela soberana que desperta reis e pastores para o fulgor de sua presença, mas não consegue tocar os corações humanos que o relegam à intempérie da estrebaria. Então, para que Jesus tocasse aqueles corações pela presença dele na terra, ele teria que realmente derrogar leis divinas. Porque para ele transformar de súbito aqueles corações, a ponto deles reconhecerem quem estava chegando, ele teria que interferir no livre-arbítrio daqueles espíritos que naquele momento evolutivo das suas existências estavam escolhendo viver tudo aquilo que viviam. Então, não tem como. Jesus, ele é uma prece viva. Tudo que ele pensa é prece, tudo que ele sente é prece, tudo que ele faz é prece. Porque prece é a conexão de nós com o Pai. Jesus, todo o tempo, tem essa conexão livre. Então, Jesus estava ali orando por todos nós, por todos aqueles, mas sem interferir no livre-arbítrio de cada um daqueles espíritos que estavam optando por viver aquilo que queriam viver. Então ele continua. Alcança sucesso espetacular na cura de leprosos e obsediados, cegos e paralíticos, que se sentem destituídos à bênção da luz e do movimento, da esperança e do equilíbrio. Contudo, não modifica o pensamento, suspeitoso dos grandes sacerdotes do seu tempo, com respeito a si próprio. Então, quantas vezes no lar um pai, uma mãe, ora todo o tempo todo, em favor de um filho, de uma filha, de um esposo,
de uma esposa, de alguém que se encontra destrambelhado e, como a Célia colocou, não sente que a prece faz efeito. E parece que quanto mais ora, pior fica, porque mais o espírito se entrega aos seus desatinos. É a sensação que muitas vezes nós temos. Mas é óbvio que isso é uma alucinação do nosso pensamento. Isso não corresponde à verdade. Porque quanto mais nós oramos, mais em favor de alguém, mais inoculamos nesse espírito vínculos de luz e mais incomodado esse espírito fica. E provavelmente mais atormentado, porque aí começa a haver uma guerra íntima entre aquilo que ele está recebendo e não percebe e aquilo que ele é momentaneamente, que ele está momentaneamente agindo de acordo com as suas más tendências. Então, começa quando nós estamos próximos de alguém que está desatinado, com seus pensamentos enlouquecidos, fixados naquilo que é contrário às leis divinas, e alguém ora por ele, é provável, muito provável, que esse espírito entre num estado de muita confusão, porque ele vai ter que duelar, com a luz que ele recebe e com a treva que ele quer manter. Esse processo, ele é um processo extraordinário, por isso que Jesus veio. Jesus veio implantar, essa luz nos nossos corações para que houvesse na nossa intimidade realmente um duelo entre as forças do mal e o bem que reina sobre todos nós. Então, ele continua: levanta Lázaro do túmulo, do lodo, para a alegria do lar de Betânia. Todavia, não soergue Judas do sepulcro das ilusões, em que lhe compromete o apostolado divino. Mas todos nós sabemos, não só pelo que nós conhecemos pela doutrina espírita, mas pelos próprios evangelhos, 4 evangelhos, que Jesus certamente orou, não só depois do desencarne de Judas, mas durante todo o tempo, orou fervorosamente por ele. E aquelas preces que Jesus emitiu, não só enquanto estava com ele, mas depois, no mundo espiritual, e que foi o acompanhando até o momento lá de Joana d'Arc, que todos nós conhecemos a história, aquele espírito, Judas, como muitos de nós somos assim, ele precisou de uma força da natureza de Jesus jorrar sobre ele por 18 séculos para que ele chegasse no ponto que ele chegou como Joana d'Arc, em função da dureza do coração. Não bastou uma convivência junto, amistosa, amorosa, porque aquele coração, certamente ele veio de outros orbes, de outros tempos, viciadíssimo naquela forma de pensar, de levar vantagem sobre tudo. Então, só que aquela manifestação espiritual de Jesus conduziu aquele espírito, Judas, à vivência do que ele teve como Joana d'Arc. Ele não fez isso de maneira nenhuma só com seus próprios conteúdos, porque seria impossível. É impossível para nós galgarmos patamares superiores da nossa evolução se não tiver alguém orando por nós.
é impossível. É 100% impossível. Daí a importância de quando Jesus nos instrui que nós devemos, na nossa existência, buscar a companhia de pessoas melhores que nós, para que essas pessoas, esses espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, possam nos auxiliar, possam nos amparar, possam vibrar por nós, orar nos momentos em que estamos caindo ou que já nos encontramos vencidos pelas trevas. Então, é importante nós entendermos, porque senão a gente vai pensar assim: as preces de Jesus por Judas não tiveram efeito, ou Jesus não soube pedir. É impossível isso, é impossível isso. Todos nós sabemos e sentimos naquelas manifestações e pequenas palavras entre Jesus e Judas o quanto Jesus orava por ele. Porque todos nós sabemos que Jesus, seria, obviamente, colocado naquela cruz infame, mas não estava escrito que seria por Judas. Não estava. Porque se tivesse escrito que seria por Judas, Judas teria nascido para fazer o mal. Então, todo o tempo, Jesus orou por ele para que não fosse por ele. Mas Jesus não derroga leis. Jesus não derroga leis. E o grande equívoco, o maior equívoco de Judas, sem nenhuma sombra de dúvida, não foi nem os pensamentos que ele teve, nem a má tendência que ele trazia de poder e de estabelecer por ele mesmo planos humanos para Jesus, mas foi ele se isolar. Porque quando aquelas ideias começaram a surgir na mente dele, ele rompeu com todos os outros discípulos, com todos os outros apóstolos. Ele rompeu no pensamento dele. Ele rompeu com Cristo e rompeu com os apóstolos. E quando a gente rompe, quando a gente isola do outro, porque o outro não está comungando com a ideia que eu tenho, nós despencamos em treva. E muitas vezes sem possibilidade imediata de sermos auxiliados. Então, olha a importância de nós compreendermos isso. Mas Jesus continuou seguindo de perto até chegar naquele momento que nós bem conhecemos na França. Então, a importância de nós termos lucidez para que mantenhamos o nosso pensamento vinculados com Deus e com Jesus para socorrer aqueles que são os nossos queridos, que são aqueles que nós temos responsabilidades de auxiliar. Então, ele continua. Plasma a admiração e a amizade no espírito de Arimateia, de José de Arimateia, que o segue de longe. No entanto, não pode evitar a fraqueza de Simão, que o acompanha de perto. Então, nós entendermos que no momento da prece, nem sempre nós vamos conseguir de pronto auxiliar alguém. Mas, todas as vezes que nós fizermos uma prece,
nós vamos receber orientações seguras de como vamos permanecer ao lado daquele alguém que nós estamos buscando a intercessão do alto em favor dele, para continuarmos par a par com aquele alguém, para que ele cumpra, se não hoje, mais para frente um pouco, aquilo que ele veio realizar com ele mesmo. Então esse texto ele é extraordinário e vai nos elucidando o que é mesmo a prece e estruturando em nossa intimidade esse desejo de construir esse hábito diário. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Mestre amado, pelas tuas lições de vida eterna. Que nesta hora abençoada das nossas vidas, nos recolhemos para refletir profundamente nestas lições que calam fundo em nossa intimidade. Que nós possamos, Mestre, aprender cada vez mais a orar, a nos beneficiarmos da prece, que nos conecta com Deus nosso Pai, que nos aproxima do seu coração amoroso, que nos fortalece para os embates, para as dificuldades do dia a dia. Que nós sejamos aqueles espíritos a nos entregar com alegria e bom ânimo na realização do bem diário. Que possamos estender as nossas mãos, nossos corações aos espíritos que tão de perto nos envolvem, para que eles nos socorram todas as vezes que nos encontrarmos necessitados de amparo e de luzes. E é com esse pensamento, Senhor, de bom ânimo e de esperança, que elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, rogamos que os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, registrados no caderno de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs, possam receber nesta hora as vibrações do seu amor, para que possam se recuperar das enfermidades do corpo ou da alma. Que o Senhor nos sustente e nos ampare, hoje e sempre. 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento, por este tempo em que o Senhor nos envolve com suas vibrações amorosas, nos convidando a cristianizar a nossa existência. E nesta manhã gloriosa que ouvimos o canto dos pássaros, rogamos em prece pelo nosso país, por todos os brasileiros que se encontram nesta nação ou espalhados pelo mundo, que nós possamos orar para que aqui, Senhor, possamos construir em nossa intimidade as vibrações necessárias para que onde quer que estejamos, estejamos em seu nome. Que nós possamos oferecer do nosso tempo, do nosso cérebro, dos nossos corações, para aplacar a destruição em massa que corre em nossa nação. Que sejamos espíritos dóceis ao seu amor e possamos interferir com o nosso pensamento e nossas ações no bem,
a começar no nosso lar, para que esse país resplandeça e ocupe o seu lugar no campo das nações, o lugar de evangelizar toda a terra. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.